Olha, após investigação solicitada pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, a Corregedoria do Ministério Público Federal concluiu que não houve irregularidades no acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. Os advogados de Lula questionaram a irregularidade de procedimentos adotados por procuradores em contato com autoridades de outros países nas tratativas para a colaboração da Odebrecht no âmbito da Lava Jato, que investigou um esquema de corrupção na Petrobras durante os governos de Lula e de sua sucessora, a ex-presidente Dilma. O questionamento da defesa teve como base as mensagens apreendidas na Operação Spoofing, obtidas depois da invasão hacker em celulares de diversas autoridades, entre as quais procuradores da Operação Lava Jato. A apuração interna foi conduzida pela Procuradoria-Geral da República e não encontrou elementos que indicassem ilegalidades nas negociações para o acordo com a empresa e também defendeu o arquivamento da investigação. Não houve irregularidade, Bruna Torlai, já vejo para você está com um olhar um pouco de desconfiada em relação a esse tema. Não, eu acho que não houve mesmo, né? A única irregularidade que a gente vê é o Lula solto. São os outros condenados da Lava Jato beneficiados por decisões completamente arbitrárias de STF. Isso é irregular. Agora, os tipos de acordo que se foi feito com os empresários envolvidos para se obter as delações foram um expediente, assim, sem os quais a gente não se teria chegado aos cabeças, né? Então, é uma pena a gente ver mais uma vez, mais uma tentativa por parte da defesa do Lula e todos aqueles implicados e a quem interessa esse tipo de expediente, aí mais uma vez eles tentando erodir ainda um pouquinho mais a Lava Jato, né? Felizmente a gente tem aí essa decisão, mas mesmo assim a gente não resolve o problema, porque o problema maior é que os políticos estão aí impunes, né? Eles não estão atrás das grades, né? E muitas pessoas que deveriam ainda ser investigadas acabam se beneficiando com esse afrouxamento aí, né? Que a gente teve durante a Lava Jato. A gente conseguiu ter aí um combate à impunidade. Agora a gente está num momento ruim, porque a impunidade voltou a reinar, né? E abre brecha para esse tipo de discussão. Agora, Serrão, nós estamos discutindo aqui a possibilidade, né, no caso de irregularidades que os procuradores da Lava Jato tenham cometido. O próprio MPF diz que não houve essa irregularidade. Como é que você vê isso em âmbito eleitoral? Essa decisão pode afetar algo em relação ao Lula? Por enquanto, não, mas essa é a intenção. Tanto que a estratégia principal desses advogados que tentam brigar contra a Lava Jato é anular as delações premiadas da Odebrecht, que é uma empresa que mudou de nome, agora chama-se Novanor. Então, essa estratégia é que é a estratégia perigosa. Se essas delações premiadas forem anuladas ou que esses funcionários da Odebrecht cheguem para o Ministério Público, esse é o perigo, e digam, olha, nós não quisemos dizer isso, o nosso depoimento é falso, é melhor mudar. Está havendo pressão nesse sentido. Então, isso aí pode mexer, sim, com o futuro julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva e do próprio modelo de corrupção montado pelo Departamento de Organização Estruturada da Odebrecht, que montou a corrupção mais sofisticada que possa existir. E quem quiser conhecer um pouquinho disso, leia o livro da Malu Gaspar, chamado A Organização. Lá está tudo detalhado, com bastante explicação didática para você entender, mas tenha certeza que o esquema é muito mais sofisticado e foi denunciado por funcionários da antiga Odebrecht. E agora a estratégia da empresa é justamente botar pano quente, dizer que isso aí não vale e anular tudo. Seria a desmoralização completa do processo de justiça no Brasil. O nosso Ministério Público não tem tanta expertise assim em apurar safadezas envolvendo offshore. Esse caso Odebrecht deu todo o ensinamento que nós ainda devemos aprimorar para outros casos que podem ocorrer por aí. Fica a dica. Muito bem, um livro muito bom mesmo, citado aqui pelo nosso Jorge Serrão, da jornalista Malu Gaspar. Um livro denso, né, Serrão, com bastante informação. 700 e tantas extremamente páginas. Denso. Um livro muito bom que a gente indica aqui a todos. Vamos conversar com o nosso Fábio Piperno também, justamente para saber sobre os impactos aí eleitorais disso. Piperno, você vê algum?
E, aliás, o livro, nessas 700 e tantas páginas, mostra claramente que a Odebrecht se tornou lá uma multinacional da corrupção, sendo azeitada desde os anos 70, dos governos militares, anos 70, 80, enfim. Não vejo impacto eleitoral, até porque essa decisão ocorre muito depois das definições do Supremo que acabaram permitindo aí que o ex-presidente Lula voltasse, então, ao tabuleiro eleitoral e tenha hoje condições de disputar as próximas eleições. É claro que a defesa dele se aproveitou daqueles vazamentos ilegais, enfim, verdade, né? Isso não há como ninguém negar. Foram, enfim, vazamentos por obra de hackers, e isso é ilegal. De qualquer forma, também, alguns diálogos mostraram situações não muito ortodoxas, mas, à luz do direito, isso não tem validade como prova. Mas, de qualquer forma, essa decisão, ela acontece, como eu disse antes, após, então, o Supremo ter reinvestido o presidente aí de todas as suas condições, de todos os seus direitos eleitorais. Constantino, qual que é a sua avaliação sobre esse tema? Minha avaliação é a seguinte, Paulo. Em primeiro lugar, o Piperno está certo em lembrar que a corrupção, e a Odebrecht foi um símbolo disso, vem de longa data. O que mudou durante o governo do PT foi a magnitude e também a centralização. Por ser um partido de extrema esquerda com uma visão totalitária, eles tentaram subjugar todos e controlar tudo por conta própria. Em segundo lugar, né, só alguém com uma banca muito poderosa, só alguém muito rico e poderoso, um multimilionário, cheio de influência suprema, inclusive, como Lula, poderia, né, ter uma banca de advogados que vai em cada detalhe, em toda a operação. É impressionante, né? As filigranas, o garantismo que existe para ajudar um bandido do quilate de um Lula e que não existe, por exemplo, quando se trata de um deputado que falou uma coisa mais exaltada e está preso até hoje. Nós, pelo andar da carruagem, vamos acabar tendo que indenizar o Lula, né? E eu fico pensando, ainda bem que essa decisão, pelo menos, não enterrou mais uma pá de cal ali na Lava Jato. Mas o que nós temos visto na trajetória é que daqui a pouco nós vamos ter que indenizar o descondenado, mas nunca ex-corrupto, porque é ladrão mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora eu fico pensando, Paulo, os outros, né? Imagina quanta gente que se entregou, que devolveu o dinheiro e tudo. Pô, se eles soubessem que os amigos, os companheiros supremos iam fazer o que fizeram para soltar o grande companheiro Lula e melar a Lava Jato inteira, considerar o Moro suspeito, essa inversão toda, pô, eles teriam ficado quietinhos, né? Imagina o arrependimento que deve bater nessa turma corrupta. Serrão, você. Olha, o mais grave é que a maior parte deste dinheiro roubado no Brasil foi para o exterior e está voltando para cá para ser usado na campanha eleitoral de 2022, inclusive na criminosa e invisível compra de votos. Esse é o ponto danoso do assassinato cometido contra a Lava Jato. Bruno, em seguida o Piperno. Na verdade, a partir do momento que o Ministério Público, que é aquela entidade independente, né, ela está sob ataques desse tipo, a gente se pergunta a quem o povo brasileiro recorrerá para investigar aqueles que detêm tanto poder esse que os ajuda inclusive a encobrir prova, a se manter impunes, etc. Se a gente não tiver um Ministério Público independente, a corrupção aqui, que já é institucionalizada, como o Serrão sempre diz, ela vai ladeira abaixo, né? Então, qualquer tipo de ataque ao Ministério Público, nesse sentido, deve ser sempre visto com muita, mas muita desconfiança, porque o objetivo final sempre é manter a área limpa, a área sem nenhuma obstrução para que a corrupção volte a fluir. Piperno, no que você discorda? Bom, primeiro que a gente tem que tomar também muito cuidado com algumas delações premiadas que foram feitas, porque tem gente que hoje, inclusive, já está escrevendo carta de próprio punho, revisando algumas delações, né? Léo Pinheiro que o diga. Agora, é óbvio que para uma democracia é muito saudável, é essencial que o Ministério Público tenha total independência. E se a parte investigada achar que ocorreram excessos, ela então que procure as instâncias superiores para tentar a revisão disso e a restituição dos seus direitos.
É assim que o Estado de Direito funciona. Constantino, eu ainda tenho 1 minuto. Não, o Estado de Direito funciona com amigos, camaradas do Lula, melando anos depois com detalhes como, por exemplo, não era da competência daquela vara julgar o caso, torná-lo elegível. Isso é uma piada. Eu acho assim, mais grave do que comunista que vem com foice e martelo para tentar tomar nossa propriedade, são jornalistas que botam um verniz de que o Brasil tem um grande Estado de Direito funcionando perfeitamente, esse aí que fez o que fez com o Lula e com a Lava Jato. Isso é uma piada de muito mau gosto aí, pronto, não tem ar carioca que faça o meu bom humor permanecer. Piperno. Não, é evidente que a gente vê esse fetiche comunismo, esse fetiche comunista em cada manifestação do Constantino, ou seja, novidade nenhuma, e os ares cariocas não foram capazes de mudar isso. Fala, Consta. Estou falando de corrupção aqui. A ideologia é um manto que uma quadrilha criminosa, que é o PT, criou para poder roubar e desviar dezenas, quiçá centenas de bilhões de reais dos cofres públicos. E que agora ele está só não solto, como elegível e fazendo pré-campanha e sendo tratado como um cara moderado de centro e esqueceram dessa corrupção toda por militantes disfarçados de jornalistas na imprensa. Você está no Rio de Janeiro, então aproveita que você vai ter a oportunidade de conversar com bastante experts, por exemplo, em rachadinha, já que a gente está falando em corrupção. Meu Deus do céu, que desespero.